E pronto. Então, oficialmente, dia 14 de outubro, às 20 horas e 7 minutos, do horário de Brasília, Brasil, nós estamos iniciando a nossa live ao vivo e que, para que você não esteja ao vivo, para que você que não está ao vivo, de volta para o futuro, você pode estar assistindo no nosso canal exclusivo do YouTube. Para quem está ao vivo, daqui a pouquinho vou permitir com que abram os seus áudios e a gente possa interagir, tirar dúvidas, conversar, botar casos de vocês. Para quem estiver assistindo isso no YouTube, no nosso canal, entre em contato com a gente via Instagram, os nossos canais oficiais e podemos ajudá-los, tirar dúvidas e conversar no que for necessário, tá bom? Bom, senhores, sejam muito bem-vindos. Menos conversa e mais aula, né? Estou brincando. Vamos lá para o que interessa, a nossa aulinha do dia. Tá aqui, ó. Uma boa aula para todos nós. Já conversamos com calma no final dela para as devidas dúvidas. Então, 14 do 10. Opa, desculpa, deu um pau aqui, não conseguia passar de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Superando desafios. Fraturas de radiúna de cães toys. Bom, quando a gente decidiu dividir, né, em pedaços, e foi me proposto falar um pouquinho sobre perros toys, né, os cães bem pequenininhos. Como é uma apresentação ali, a gente uma conversa de meia hora, 40 minutos, decidi focar em radiúna. Tá? Vou falar muito rapidamente dos outros ossos, mas a gente vai entender que essas fraturas são as fraturas principais. Bom, declaração de conflito de interesse, vou deixar claro que não tenho conflitos de interesses. O que isso significa? Eu não trabalho para nenhuma empresa. Então, eu uso implantes nacionais das mais diversas possíveis. Já usei implantes importados, né, vendidos no Brasil ou fora dele. E vou deixar bem claro que vou mostrar alguns casos com algumas empresas e fotos, mas não ganho, não tenho lucros com essas empresas, então tenho toda a liberdade do mundo para falar de A, B ou C. Bom, o que a gente vai falar? Eu gosto de dividir quando a gente fala de cão toy, de peros toys, em três grandes grupos. Tá? Então a gente tem três grandes desafios para que a gente supere. O primeiro deles é o planejamento dessa osteossíntese. A gente vai falar sobre isso, como a gente faz com carinho. Os desafios da execução cirúrgica, e isso aí a gente vai conversar, fazer, tá? E vou falar um pouquinho sobre o que a gente chama de combo biológico, então uma teoria nova que a gente tem aplicado. E por último, né, regras praticamente obrigatórias quando a gente está operando um cão toy. Bom, começando as minhas aulas, já fiz isso da outra vez. Sempre que eu posso, que a aula é cirúrgica, eu começo desse jeito. Então, uma foto bem atual, né? Quem nunca se viu nessa situação? Um cão bem pequeno, um perro bem pequenininho, Spitz, de 0,8 quilo, com uma única fratura, tá? Totalmente saudável, que isso significava que ele não tinha outros problemas. Então, o score da fratura era muito bom. Quando a gente foi ver o exame radiográfico, eu me deparei com esta fratura, tá? Uma fratura clássica, tá? Que vocês vão ver muitas vezes, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, essa fraturinha aqui, tá? Na projeção anteroposterior e na projeção médio-lateral. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse instrumento aqui, um instrumento muito caro, utilizado no Brasil. Tá? Esse marcador aqui, vou explicar um pouco a história dele. Tá? Então, essa fratura é clássica, uma fratura
transversa, traço simples, de terço aí médio para distal, de rádio, e una. A una está fraturada também. A professora Una não está. Eu vou aumentar aqui, vocês vão ver que ela está. Ó. Ela está assim, ó. Tá vendo? Ó? Ela está fraturada. Aqui dá para ver com certeza que ela também está fraturada. Então, a fratura clássica que nós recebemos muitas e muitas vezes nas nossas clínicas e a gente vai no final dessa aula entender a importância, né, de mudarmos a abordagem desses cães. Bom, os princípios cirúrgicos de osteossíntese são sempre os mesmos, tá? Então, isso aqui nunca vai mudar, que a gente antigamente tinha dois objetivos. Muito rapidamente, mas a gente tinha a estabilidade absoluta. Então, quando eu tenho um traço da fratura simples, eu preciso apertar essa fratura não pode micromovimentar, colocar um implante específico, né, uma compressão, para que forme um calo primário. Então, isso chama-se estabilidade absoluta. E quando eu tenho um gap maior, um espaço maior, uma deformação maior, tá? Então, fraturas não redutíveis, eu coloco um implante que permite com que essa fratura se movimente. A gente chama-se de estabilidade relativa, que vai formar um calo secundário. Tá? Isso é o que a gente fazia por muitos e muitos anos. O que a gente tem mudado um pouquinho, eu vou falar rapidamente, que tem a ver com essa aula, é a tal da palavra absolutiva. Essa palavra não existe em português, muito menos em espanhol. Na verdade, essa aqui é uma ideia que pega um pedaço dessa parte aqui, ó, abso, um pedaço da absoluta e iva do final da ativa. Na verdade, não existe essa palavra. Isso aqui é uma ideia que existe um tipo de estabilidade entre as duas. Tá? Isso aqui é uma teoria que eu vou falar daqui a pouquinho na medicina humana e vocês vão entender por que é importante nos perrostóis, nos cães-tóis. Antes de a gente abordar isso, olhem essa imagem aqui, olhando o visor de vocês do lado esquerdo, que é um paper muito interessante, que fala sobre os fatores importantes de uma consolidação óssea, tá? Em cães, em humanos, em gatos, em tudo. Cavalo. A gente se preocupa muito com isso aqui, ó, mechanical environment, que é o quê? Os aspectos mecânicos envolvidos numa consolidação óssea. E olha quantas coisas que não são mecânicos que importam nesse diamante, nesse conceito diamante da consolidação óssea. Os fatores osteocondutores, osteoindutores, a vascularização, as células osteogênicas primordiais, os fatores de crescimento. Tá? Então, tudo isso aqui é importante para o quê? Para que a mecânica prevaleça. Então, vocês vão ver que eu vou abordar muito sobre isso, que hoje, cada vez menos, a gente se preocupa, ou, na verdade, a gente se preocupa com mecânica. A gente tem aumentado a nossa visão sobre isso aqui, ó, vascularização, e células mesenquimais primordiais, tá bom? Então a gente vai abordar bastante sobre isso. Bom, que novas ideias são essas que eu botei para vocês? Recomendam que vocês leiam, tem alguns outros autores começando a falar sobre o quê? Então, isso aqui foi publicado, é um professor brasileiro, tá? Muito conhecido, Koji Kodima, que reside e trabalha aqui em São Paulo, tá? E o que que ele fez? Ele relatou, isso aqui é bem legal, esse novo conceito. Então, uma revisão de um novo conceito. Por quê? Os conceitos da estabilização absoluta e relativa são conceitos muito antigos. Tá? E ele começou a falar, ele e Robson começou a falar que existe algo no meio dessas duas. Então, nem tudo é absoluta, nem tudo é relativo. Então, exatamente o que eu estava falando para vocês. Tá? Então, a gente tem do nosso lado esquerdo, tudo que é absoluto não pode movimentar, vai formar um calo primário. E tudo que não era, que era relativo, que movimenta, formava um calo secundário. E a gente sabe que então tem alguma coisa aqui no meio. Tá? Então, eu quero que vocês não se preocupem com essa teoria e sim entender que a gente vai falar de uma função de placa, que é uma placa apódio, que ela faz isso aqui, é absolutiva. Ela não comprime, então não faz calo primário, mas ela também não movimenta um montão. Ela não forma um calo secundário enorme. Então ela está aqui no meio. Tá?
Então, ela nem estabiliza demais e nem movimenta demais. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que a gente vai falar na aula de hoje é algo muito novo, algo que está aqui no meio, intermediário entre essas duas estabilizações, tá bom? Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é que nós estamos usando uma ideia nova, tá? Uma ideia que ainda vai ser descrita com detalhes na veterinária, mas a gente já usa isso há muitos anos sem usar essa palavra, tá bom? Mas o conceito já era utilizado. Primeira coisa, o que é um perro, o que é um cão toy, tá? Então, os trabalhos variam muito. Existem literaturas mais antigas que falam que cães abaixo de 7 quilos são toys. As literaturas atuais dizem que cães abaixo de 3 quilos são toys. Eu quero falar para vocês que o peso, para mim, é indiferente. O que importa, nós vamos falar sobre o diâmetro do osso. Às vezes o perro, o cão, não é tão pesado, mas ele tem um osso muito fino, muito delgado. Tudo bem? As raças tradicionais para nós aqui no Brasil, e eu acredito para a maioria dos amigos da Colômbia, do Peru, Equador, México, Paraguai, normalmente para nós é o quê? Um Chihuahua, tanto pelo longo quanto pelo curto, e vocês vão ver que essa raça tem um problema muito grande de geometria óssea. Depois a gente tem os Greyhounds, eu fiz até uns vídeos de promoção para essa aula com os meus Greyhounds, eu tenho dois, o Luigi e o Lorenzo. Maltês, nós temos os Pinschers no Brasil, o Lulu da Pomerânia é o que eu tenho mais aqui, ó. O que eu tenho mais problemas no Brasil, tá? E com fraturas de toy é nos Lulus da Pomerânia. Mas a gente vai ter Yorkshire, ou, entre outras raças, tá bom? Incidências gerais. Então, nesses cães pequenos. Primeiro, por que eu vou falar de radiúna nessa aula? Porque de cada 10 casos que vão entrar, toys fraturados, 8 vão ser radiúna. Então, o índice de fraturas do radiúna, terço médio distal, é enorme. Tá? Para não deixar despercebido, passar depois fêmur distal, tíbia proximal, ou a crista da tíbia, em cachorros, em filhotes, húmero, o condylozinho lateral e algumas poucas pelvis, tá bom? Mas o volume é muito maior de radiúna. Nós vamos focar nessa apresentação, nessa nossa conversa em radiúna, tá bom? Por que radiúna? Porque a gente sabe há muitos anos que radiúna é um problema. Tá? Então, a gente sabe que a geometria desses cães é muito problemática. Então, gente, trabalhos muito antigos, ó, da década de 70, já falavam que de todas as fraturas, né, 8,5% a 18% eram em toy. A gente sabe que é muito mais, tá bom? Cães de tamanhos diferentes apresentam diferenças significativas de geometria. Isso a gente vem falando há muitos anos, eu vou mostrar uns papers bem rápidos sobre isso. E o que chama muita atenção, literaturas dizem que até 84% de complicação. Tá? Então, as fraturas nesses cães toys corrigidas traziam muitos problemas. Por isso que a gente foi mudando a sua abordagem. Tá? Então, a gente sabe que a área transversal desse osso, principalmente do rádio una, ele é muito diferente. Tá? Então, são ossos que aguentam muito força axial, mas pouca força a torção. Tá? Então, assim, a flexão e a torção ele não aguenta, mas a pressão, né, a compressão, ele aguenta a força. Mas é um cão leve, então ele não apoia, ele não bota peso na deambulação. O problema é que ele torce facilmente, principalmente flexiona. Então, o osso muito susceptível a esses tipos de fratura, tá bom? Gente, lá, há muitos anos atrás, já começaram os estudos mostrando isso. Se a gente for olhar isso aqui, é um cachorro, é um filhote, tá? E um cachorro de toy. Olha o osso desse cão toy. Olha o quão fino é, tudo bem? Em comparação com por exemplo, um perro de um cão aí de 20 quilos, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Esses ossos são muito fininhos, tá? E, além de ser finos, a gente sabe, né? Desde os 2015, 2016 começaram seus primeiros estudos, mas eu vou mostrar
focar nesse trabalho de 2021. Trabalho muito legal, que ele mostra a diferença de densidade óssea. Tá? Então, ele é muito claro, mostrando que o Chihuahua tem ossos muito menos densos que os cães toys e depois que os cães pequenos. O que eles fizeram? Eles pegaram essa região do terço distal e fizeram, né, um estudo, uma microtomografia da trabécula óssea. Então, muito, muito legal. E produziram isso daqui. Então, o que eles perceberam? Que um cão pequeno, o que era um cão pequeno? Acima de 3 quilos, de 3 até 7 quilos. Tinha uma trabécula óssea muito melhor que cães considerados toy, um grupo grande, que eram Lulu, Shih Tzu, tá? Outras raças, em comparação com Chihuahua. Olha como essa trabécula ela ela tem pouco mineral. Então é um osso muito sensível, é como se fosse uma esponja, tá? Então a gente sabe hoje e tem estudos que vão mostrar outras raças, mas que a raça Chihuahua, principalmente, isso aqui foi um estudo, tá, gente? Na Europa e com algumas informações dos Estados Unidos, mas a gente sabe que no mundo inteiro a gente vai ter cães da raça Chihuahua que tem uma geometria óssea muito predisponível a fraturas. Depois cães toys e, por último, os cães pequenos. Então, nós estamos falando de um osso que a gente sempre soube isso, mas agora a gente tem trabalho, paper, tá? Que mostra que o rádio distal desses cães é extremamente problemático. Tudo bem? Então, tem uma mecânica que favorece a fratura. Quais as fraturas, né? Então, como é o que vai fazer, né? A gente vai saber que essas fraturas ocorrem em cães muito pequenininhos que têm pobre vascularização regional, como tem pouca pele, facilmente expõe esse osso, tá? E a gente já falou sobre isso, tem um índice enorme de complicação. Então são fraturas extremamente complexas. Bom, lembra que eu falei para vocês o que eu considero TOI? Isso aqui é muito importante. Para mim não é o peso desse paciente, e sim o diâmetro desse osso, tá? Então, o que a gente faz? Só que eu posso medir lá no meu aparelho de raio-x, se ele me der o tamanho verdadeiro, ou eu vou mostrar na próxima aba, que a gente faz muito uso do VPOP Pro, que é um aplicativo pago, que é o melhor, mais utilizado na veterinária no mundo inteiro, e vou medir o osso nesse plano frontal. E eu sei que, por exemplo, se o diâmetro desse osso aqui, ó, 0,5 centímetros, vamos botar aqui, ó, 0,45, que é o menor. Qual é a regra? Isso aqui é, gente, para quem ainda não estuda ortopedia, existe uma regra para usar clavos e tornilhos, pinos e parafusos. Toda vez que eu for botar pino e parafuso no osso de um cão, eu posso ocupar de 25 a 30% do canal. Tudo bem? Menor que 25, ele pode quebrar. Quebrar o tornilho, o parafuso. Maior que 30, ele pode quebrar o osso. Tudo bem? Então a gente sempre coloca parafusos entre 25 e 30, tá bom? Então vamos pensar aqui, ó, 0,45 dividido por mais ou menos, ó, melhor botar aqui, ó, por 25 é mais fácil. Por 4 dá 0,11. Gente, o que significa 0,11? Olha que importante. Significa que o meu parafuso, a gente anda uma vírgula aqui, ele tem que ser do diâmetro externo dele de 1,1. Esse é um parafuso muito pequeno. Vocês vão entender que, por exemplo, no Brasil, nacionalmente, não tem. O menor que tem é 1,2. Tá? Então, para nós, a gente usa aqui cães que vão usar implantes abaixo de 1,5, tanto de clavo ou de tornilho, tanto de parafuso ou de pino, ele é considerado toy. Então, para mim, eu não boto uma regra no diâmetro, e sim o resultado deste parafuso. Qual é o tamanho dele? Se ele for abaixo de 1,5, é considerado para nós toy. Tudo bem? Esse aqui é o uso do aplicativo que eu falei para vocês, é muito mais preciso com o marcador circular. Eu vou lá e, além de eu medir o diâmetro, o comprimento, eu posso ver a placa que vai caber. Então, isso aqui é o que a gente faz usualmente, mas se vocês não tiverem, pode fazer, inclusive com papel e régua, tá bom?
Que implantes a gente teria para colocar? Gente, vários. Tá? Mas, ó, fixador externo, a gente não usa porque são muito instáveis. Bandagem, a gente sabe que vai dar problema, não vai consolidar. Fixador externo circular ou híbrido é muito bom, mas é muito difícil. A curva de aprendizagem é muito ruim, muito difícil. O clavo, o pino intramedular, é muito instável. O clavo bloqueado ou haste bloqueada, o menor que a gente tem é 4,5. Então, olha que difícil é tratar um cão toy. Então, para tratar um cão toy, gente, eu não tenho o que fazer a não ser usar placa. Tá? Então, a curva de aprendizado é alta. E aí foi o que a gente falou. A gente vai falar sobre dois tipos de placa, ou duas funções. Tradicionalmente, a gente usava placas compressivas, que fazem compressão, tá? Que são as placas tradicionais de aço. E a gente vai falar sobre esses novos sistemas, que são as placas desenho, designer, ponte. Tudo bem? De Budio. Tá? Então, não é função, tá? É o desenho desse implante. Tranquilo? Vou falar com calma isso. Então, vamos primeiro falar das placas de aço. Tá? Então, estou escolhendo usar uma placa de aço. Qual é o problema dessas placas de aço? Acero. São implantes pouco versáteis, então você tem poucos desenhos dele, de Budio. Por quê? Porque é difícil de produzir. Tá? Por mais fina, por mais delgada que você tenha, elas são grandes. Então, elas são muito grossas, espessas. Tá? E isso faz com que isso faz com que a gente tenha um excesso de estabilização. Tá? E a gente tem uma dificuldade em comprimir esse 1 milímetro nesses toys. Tá? Então, isso aqui a gente já sabe há muito tempo, mas dá para fazer? Tá aqui. Então, paciente, um pincher, 2 anos, 3 quilos, queda, calil. Tá? O que a gente fez nisso aqui? Distal, colocamos uma placa de aço. Na época, a menor que existia era um parafuso 2.0. Então, não existiam tornilhos menores. E aí eu coloquei essa placa numa tentativa de função compressiva. Olha o quão grande ela é. E mesmo assim, olha como ela não comprime, por mais que eu faça a compressão. Então, isso aqui era um problema que a gente tinha muito. O que acontecia? Essa estabilidade, como eu falei, como ela é absoluta, qual é o calo que tinha que formar aqui? Primário. Eu falei no começo da aula sobre isso. Felizmente, a gente tem que falar rapidamente, mas isso daqui, quando eu faço a estabilidade absoluta, que era aquela do lado esquerdo, tem que formar um calo primário. Vocês observam que com 90 dias não formou um calo primário. Eu estou vendo um calo. Isso é um calo secundário. Então, o corpo se adaptava. Então, isso aqui, gente, é uma coisa que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. A gente não tinha implantes. Tá? Os implantes, a gente vai falar sobre isso, são muito recentes. Então, como é que a gente pode? Ah, professor, eu não usaria, mas eu só tenho placa de aço, de acero. Então, fuja de alguma maneira. Como? Ou eu uso placa não bloqueada, tornilhos não bloqueados, tá? Que é difícil hoje em dia no Brasil a gente ter. Tá? Ou coloca a placa, em vez de comprimir, coloca em função ponte, coloca com parafusos longes, placas fininhas de reconstrução, ou os novos desenhos de placa. Isso é uma forma de, usando placas de aço, acero, eu não ter o problema da estabilidade absoluta. Tá? Existem trabalhos, 2021, lá no Japão, falando sobre isso, mas olha que perigoso. De 15 fraturas, 5 revisões. Então é um problema. 15, 5 é um terço. E eu não usaria, eu não acho que esse trabalho mostra excelentes resultados. Tudo bem? Mas é isso aqui, usar plaquinhas bem fininhas, bem delgadinhas, de reconstrução, com parafusos não compressivos, perdão, não bloqueados, tornilhos não bloqueados, placas bem longas, e de preferência duas placas. Tá? Então, isso é uma ideia, são placas de aço. Essa estabilidade chama-se elástica, tá bom? Mas a gente não vai fazer isso. A aula não é para isso. A aula é para mostrar para vocês que na Rádio Una não vale usar essas placas de aço na estabilidade absoluta. Então, o que a gente vai fazer? Usar placas de titânio, que são esses novos implantes.
são feitos para o toy. Surgiram para usar nos toys. São implantes especiais, tá? Permitem uma micromobilidade na fratura. Beleza? Muito cuidado em fraturas não redutíveis. Então, as placas, olha, vocês precisam prestar bastante atenção sobre isso. As placas são em desenho de Budio ponte, mas não são para usar em função ponte. A função, na verdade, o nome é apoio, apódio, para fraturas que eu reduzo. Se você botar uma placa desenho ponte de titânio numa fratura cominuta, ela vai quebrar muito facilmente. Então, essa é uma teoria que a gente precisa aprender esse detalhe. Então, ó, placa tipo, desenho, designer, ponte com função apoio. Apoio, vocês precisam decorar isso aqui, ó, tá? Então, vamos produzir um calo secundário discreto. Lembra que eu falei que é um calo intermediário? Olha aqui onde eu conectei aquele começo de aula. Aproxima-se de uma estabilidade absoluta, mas não é aquela famosa absolutiva. Essa aqui é a solução. Então, nós temos implantes de várias empresas no Brasil: Prontomed, Lincivet, Engevet, Fixvet, Cão Médica, Intrauma, e entre muitas outras. Aldrivet, beleza? Então, são várias empresas que todas produzem essas placas específicas para toys. Então, vamos a um caso, um paciente, a mesma fratura parecida com aquele cão, só que usei esta placa. Então, como é que a gente coloca? Uma placa com esse novo desenho de titânio, mais fininha, parafusos de 1,5, 1,2 milímetros, e a placa, a fratura eu preciso reduzir, tá? Eu não posso deixá-la solta, bem reduzida. Então eu coapto, eu encaixo, eu encosto os bordos da fratura. Tudo bem? E eu vou formar um calo, ó, secundário. Aqui até ficou um pouco grande demais, porque isso aqui era um cachorro, era um filhote. Beleza? Mas olha que calo lindo, maravilhoso, com 90 dias. Tudo bem? Bom, então entendam que isso aqui é uma placa desenho, ponte, tipo ponte, isso é uma placa desenho ou tipo LCP, Locking Compression Plates. Beleza? A gente está, só a método de curiosidade, o mundo está evoluindo. Tá? Então, trabalhos novos, 2023, 2024, existem novas placas com compostos absorvíveis. Essa aqui é um dos trabalhos mais legais, que nada mais é que é uma placa que osteointegra o osso de verdade. E só os parafusos de aço, acero, e nessas bolhas aqui a gente coloca o que a gente chama-se de células mesenquimais, ou células madres. Então, é uma placa que, além de ela não exagerar na estabilidade do osso, ela também promove biologia. Mas isso aqui é estudos para muitos anos na frente, mas é muito provável que isso venha para nós com qualidade nos próximos anos. Gente, quando eu comecei a fazer ortopedia, há 20 anos atrás, não existiam implantes específicas para cão e gato, perro e gatos. As placas a gente usava, placa e parafuso no Brasil, da medicina humana. Tudo bem? Então, assim, a evolução dos últimos 20 anos foi enorme. Nos próximos 20, com certeza, a gente vai usar outros tipos de implantes. Tudo bem? A gente tem que estar se atualizando. Bom, então até agora eu falei sobre planejar. Então, eu tenho que planejar bem feito. Tem que ver se esse animal é toy, qual é o tamanho desse tornilho, desse parafuso. Eu prefiro usar uma placa de titânio específica, desenho, tá? Ponte, do que aço. Beleza? Agora nós vamos operar. Tá? Para mim é um desafio que nem os implantes eles vão mudando. Aqui não tem o que mudar. Aqui é você e você. Tá? Então aqui, infelizmente, não dá para errar. Aqui, se você errar a colocação, de uma perfuração, uma broca, vai ficar errado. Tá? Eu preciso fazer um acesso com calma, mas sem exagero, evitar manipular a fratura. E vocês vão ver que os implantes, por menores que forem, eles são muito grandes. Tá?
A gente está indo amanhã, nós estamos viajando, e, por exemplo, olha que legal, o professor Ibanez está no Peru, no Ortovet Expert, dando aula, e eu e Ivana amanhã estamos indo visitar nossos amigos do Paraguai, nossa família paraguaia, né, com a família Ferrer. E nós vamos dar um curso lá de fraturas complexas e vai ter sobre toy. E a gente está levando as menores pinças possíveis espanholas. E a gente só leva para mostrar que elas são grandes. Tudo bem? Isso a gente faz também. Todos os nossos módulos práticos, as nossas aulas práticas, a gente usa o instrumental menor que tem para mostrar para o aluno que, por menor que seja, ele não vai ajudar. Tudo bem? Então, para mim, esse desafio cirúrgico ele é bem importante. Então, a gente em si tem que tomar cuidado na redução anatômica, né? Muitas vezes não dá para manter a placa com as pinças, eu tenho que segurar na mão mesmo. Eu uso a técnica de joystick, que é a própria placa. Então, isso aí tudo, a gente precisa isso só o tempo que vai nos dar, tá? Então, o desafio cirúrgico. Mas no Radiuna, o grande desafio a gente sabe que é a biologia. A gente sempre achou, hoje a gente tem a certeza que se você não adicionar biologia, além de ter uma mecânica bem feita, que a gente já falou, é muito provável que tenha um problema de consolidação. Eu gosto muito da palavra combo, que foi uma palavra. Combo é uma junção de fatores, tá? Que foi uma palavra usada uns anos atrás pelo professor Bruno Minto, e é muito legal. Então, eu somo o máximo que eu puder de biologia. Isso é muito fácil de fazer. Enxerto de osso esponjoso autólogo, isso é muito fácil. Por exemplo, no Radiuna, eu coleto aqui no úmero, na região proximal do úmero, tá? Posso fazer um aspirado de medula óssea também, tá? Posso fazer uma PRP, um plasma rico em plaquetas, beleza? Isso é fácil de jogar na fratura. O aumento que aquela estrutura intraabdominal muito importante para vascularizar os órgãos internos, hoje a gente sabe que se a gente tirar um pedaço, sacar um pedaço, tá? E aplicar na fratura livre, vai aumentar muito a vascularização. Isso aqui já é mais difícil, não difícil, mas tem que abrir o abdômen, né? Então tem que conversar, eu às vezes não consigo. E por último, é isso aqui, gente, isso aqui tem que usar. Não é só no Brasil, é na América toda a gente consegue fazer, que é o uso de células madres, células mesenquimais. Eu adiciono biologia, tá? Do cão e exógena, natural, medicina regenerativa. Isso aqui vai aumentar e potencializar muito o resultado do seu paciente. Ah, professor, eu não vou abrir o abdômen. Tudo bem. Ah, professor, o cliente não pode gastar no Brasil R$ 1.000, tá? Em torno para os amigos latinos, US$ 200, um pouquinho menos. Para mim é totalmente factível. Ah, mas eu estou operando no hospital escola. Eu opero no hospital gratuito público da associação que ele vai para São Paulo. A gente não consegue usar. Então a gente coloca o enxerto do próprio cão. Eu vou lá, colho o enxerto autólogo e aplico. Tudo bem? Ele já ajuda muito. Mas a soma disso ajuda muito mais. Por isso que é um combo. Tá bom? Então, levem isso para casa. E não é achismo, tem estudos provando, desde 2018, que quando a gente adiciona aumento com osso esponjoso, melhora muito. E a gente tem atualmente trabalhos, professor Bruno Minto, de outros colegas, mostrando que a aplicação de célula mesenquimal aumenta muito a probabilidade de uma consolidação e às vezes mais rápida do que o normal. Tudo bem? Então, primeiro pedaço, planejar, mecânica. Segundo pedaço, aplicar biologia e tomar cuidado na cirurgia. E terceiro e último, mas não menos importante, que é pós-cirúrgico. Todo e qualquer TOI precisa que você saque, que você tire o implante. Não pode deixar, porque a gente sabe que tem uma doença que chama-se load protection, que esse osso fica exageradamente protegido, mesmo com essas placas de titânio, e esse osso some tardiamente, faz uma hipotrofia. O osso começa a sumir. Então, o osso consolida e depois some, tá bom? Então, nós precisamos tirar. E não é achismo. Tudo que eu estou falando, eu estou botando pelo menos um paper. Tem mais, tá? É que aqui eu tenho que falar resumido. Nas nossas aulas lá da pós-graduação, a gente fala mais detalhado.
Tá? Aqui é só para rever vocês, os nossos ex-alunos, conhecer uma galerinha nova. Mas, ó, tudo tem paper. A importância da retirada de implantes em animais jovens antes de 6 meses. Não deixem passar 6 meses. Qual é o meu indicativo? O consolidou, tira. Você viu? Eu mostrei casos aqui com 90 dias estava consolidado, 120 dias, 150. Não espera muito tempo, tá bom? Para esse osso não sumir. E eu mostro casos. Uma fratura de terço médio, de um galgo, uma placa, em função, então, apoio, um desenho ponte, estabilidade absolutiva. Tá? E essa proprietária, 35 dias, ó, a UNA dando uma sumidinha, mas botamos biologia e esperamos. O proprietário sumiu. E olha o que aconteceu, ó, ele voltou 120 dias depois. Observem que, ó, formou calo, mas, ó, o osso já está sumindo embaixo. Estão vendo, ó, debaixo da placa, ó. E aqui a gente tirou a placa, tá? Isso aqui eu não faço mais, tá? Isso aqui eu fiz por um tempo, mas eu não faço mais isso aqui, que é deixar a placa. Isso aqui era uma teoria que a gente começou a fazer no Brasil, que eu tirava os tornilhos, os parafusos e deixava a placa para a placa proteger esse osso. Mas hoje a gente sabe que isso aqui faz mal para o paciente. Essa placa solta piora esse osso. Então a gente discutiu, inclusive, no Congresso Mundial, agora no ASAVA, com alguns colegas que estavam presentes, que hoje em dia a gente já tira direto. Tá? A ideia, gente, é vocês tirarem isso antes de ter esse problema. Tá bom? Aqui eu estou mostrando que quando tem o problema, pode virar catastrófico. Tá bom? Quais as complicações que a gente tem? Não união, joga enxerto. Tá? Não união, má união, união retardada. Infecção, tomar cuidado. Exposição de implantes, fechar a pele bonitinho. Soltura ou quebra, um pós-operatório bem feito. E load protection, eu preciso tirar esta placa sempre, em todos os cães-toys. Eu não posso deixar isso passar. Tá bom? Para que a gente termine aquele caso, esse rádio Una, terço aí distal, tá? Só uma brincadeira para mostrar para vocês, Brazilian X-Ray Marker, o que, que é isso? Esse marcador, a nossa equipe não tinha do hospital, lá da associação, e só que eles, para que eu fosse operar com eles, eu falei, eu preciso de um marcador. Eles pegaram o marcador de uma dobradiça de porta, ó, tá? E radiografaram e me deram o tamanho. Eles, ó, professor, esse metal tem 9,8 linear. E aí eu consegui usar no VPOP. Então não é desculpa não ter marcador, mas tem que ter um marcadorzinho circular ou linear. Fica mais bonito no nosso raio-x. Então fui lá, planejei no VPOP, a colocação da placa, quantos parafusos, o tamanho do osso, tudo bonitinho, ó, diâmetro, qual parafuso eu usaria. E mesmo eu fazendo tudo isso, na hora da cirurgia, olha quantas caixas de implantes eu tinha. FixVet, Keiju e Engevet. Tá? Essa empresa aqui é uma empresa coreana que está fazendo alguns trabalhos e a gente está produzindo alguns casos no Brasil, aí, professor Ivana. Não vende ainda, acredito eu, na América do Sul. Alguns países estão começando a ter a possibilidade. É muito bom. Um colega, o professor Alessandro Piras, um italiano que produziu, e é um implante que tem um parafuso de 1 milímetro, um tornillo de 1,0. E a gente usou esse implante, tá? Então, olha este caso, que lindo, né? Uma placa bem pequenininha, bem bonitinha, tá? Então, a gente colocou aí as duas projeções, 21 dias, uma formação de um calo legalzinho, né? Um calo nem primário, nem secundário, aquilo que a gente conversou, 150 dias consolidado, tá? E aí, o que que a gente fez? Tirou, sacou o implante. Então, lembre-se, tire logo que consolida. Tá? Não fica esperando, porque senão isso vai ter problema. Ah, professor, dá medo de quebrar esses parafusos? Às vezes. Às vezes eu saco, eu tiro o implante e ponho uma bandagem externa por 1 ou 2 semanas, só para evitar de quebrar esses parafusos. Tudo bem? Então é uma coisa que a gente faz com frequência. Bom, então, a gente falou nessa apresentação, cuidados especiais com radiuna distal, ele é o cara. Tá? No pré e no trans, pensar em implantes específicos, desenho ponte de titânio.
Não posso errar, tá? Preciso o máximo de implantes possíveis. E eu preciso colocar biologia e retirar esse implante em 100% dos casos. Isso é regra de vida para nós. Tudo bem? Bom, moçadinha, é isso aí que eu tinha para falar. Passar esse videozinho que vocês já viram algumas vezes. Tá, nós Eles não estamos apenas ensinam, eles moldam lendas da ortopedia veterinária. convido vocês a conhecer a nossa escola. Na vastidão do oceano, apenas os mais fortes sobrevivem. Formamos mais de 1.000 alunos de 20 anos. Quem quer qualidade faz ortopedia com os melhores. Mais de 1.000 alunos já passaram por aqui. Agora é a sua vez. Não tem nada com tubarão. Adoro esse vídeo. Para quem ainda não se inscreveu, dia 21 e 22 de outubro, online, nosso curso intensivo de fraturas, para você que quer estudar mais, aprender, rever. Prática, não temos mais vagas, infelizmente, 100% lotados. Ah, eu quero muito, muito, muito. Tem que matar alguém para alguém não vir. Estou brincando. Pode falar com o Lucas para deixar lá o teu nominho na lista de espera, tá bom? Mas as vaguinhas estão preenchidas. Esse aqui é o contato do nosso Lucas, nosso comercial. Se você não comprou ainda o curso online, convido. Está chegando daqui 2 semanas, 2 dias inteiros, com mais detalhinhos sobre fraturas. Vai ser bem legal, tá bom? Aqui está o meu Instagram pessoal. Para quem ainda não me segue, convido a vocês para me seguirem. Tem bastante coisa que eu posto lá, de congresso, de curso. Vai ser um prazer enorme. O meu WhatsApp, meu contato, vocês têm no grupo, tá bom? Então, podem me escrever por lá para tirar dúvidas, conversar. Isso aí de menos, tá bom? Agradecer a minha família maravilhosa, que está aí despendendo da minha presença para falar com vocês. Bom, vamos tirar dúvidas. Primeiro, deixa eu só abrir o áudio de vocês. Espera aí. Para que se alguém quiser abrir áudio, abra áudio. Pronto. E tira a dúvida. Vamos lá. Alguém quer abrir o áudio? Não tem nenhuma dúvida aqui? Estou vendo no chat. Alguém quer abrir, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Sem dúvidas. Tem que abrir o áudio. Acho que tem alguém tentando falar ali. Peraí. Peraí, talvez está travado ainda. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Desativar. Peraí. Peraí. Ó, teoricamente era para vocês abrirem aí. Vocês não estão conseguindo abrir o áudio de vocês? Aí, agora abriu. Deixa o Augusto falar, eu aqui de Pernambuco, da Boa Tarde. Qual Boa. desses, dessa, por exemplo, qual seria um recurso biológico de eleição? Por exemplo, eu vou fazer um radiômetro, o que seria mais fácil de usar e o que o senhor vê assim na sua rotina, que eu poderia fazer sempre? Tipo um enxerto, né, coletar ali no número, enfim, gostaria de saber. Obrigado, excelente pergunta. Pernambuco. Eu sou de Pernambuco, sabia? Coisa boa. Não tenho mais esse sotaque maravilhoso, mas eu sou nascido aí. Meus pais foram morar aí por alguns anos e eu tenho muito orgulho, tá? Sou de Recife. Bom, pergunta muito boa, que é assim, uma coisa é o que tem em ciência. Eu falo muito para os meus alunos isso. Eu tento
trazer a ciência, o que tem em paper, mas eu trabalho no particular. Tá? Então, eu trabalho na rotina diária ali, eu não trabalho numa universidade, numa escola. E algumas vezes no hospital público. Então, ou eu tenho um cliente que precisa pagar, ou eu tenho um cliente que não paga porque a prefeitura pagou e não tem dinheiro. Tá? Então, o que você falou é completamente. São os dois extremos. Tá? Então, eu sempre coleto osso da cabeça do húmero. Sempre. Tá? Sempre. É simples de fazer, tá? Você faz um cortezinho. Ah, mas é um cão muito pequeno. Cara, é bem pouquinho. Faz uma incisão de pele, chega lá na cabeça do húmero. Aí eu venho com uma broca e faço um corte bem de leve no primeiro córtex. Venho com uma cureta grande, uma 0,00, e faço como se fosse com uma colher, assim, ó. Colho umas 2 ou 3 curetadas, vou lá e jogo. Como eu já abri, às vezes eu enfio uma agulha e tento puxar um pouco de aspirado de agulha, de medula, perdão, tá? E aí vou jogar lá na fratura e fechar, tá? Isso eu faço com frequência, todos os casos, tá? Estou iniciando ainda na ortopedia, tá, mas estou buscando já sair das aulas, estou buscando já agora esse iniciando, eu faço algum curso com vocês aí, então eu vou pegar isso aí para a vida já, para usar todo dia na rotina, para aparecer. Valeu, irmão. Estamos à disposição para sempre, tá bom? Obrigado. Valeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Sinto que o Paulo está tentando abrir o áudio dele, né, Paulo? Ou não? Não, ninguém. Lucas, argentino. Argentino que estão sempre ganha em Brasil nunca. Hoy Brasil ha perdido de Japón. Sí, Lucas, no se puede, por favor. Nosotros no queremos más jugar fútbol. Ahora nosotros solamente vamos a hacer basquetbol, sí, otros deportes, porque, pero fútbol no es posible. Un abrazo, amigo. Lucas é nosso argentino que veio para um curso aqui, foi bem legal. Bom, é isso aí, moçadinha. Então, se não temos mais dúvidas, eu queria agradecer todos, tá bom? Futebol. Um grande abraço, beijo no coração de vocês. Eu acho que daqui umas 2 ou 3 semanas eu tenho mais uma aulinha aí. É isso aí, estou à disposição. Bom descanso a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tá bom? Ó, peraí, professor, o aumento maior, só um pequeno fragmento, Paulo. Um fragmento bem pequenininho, centímetros, tá? Bem pequenininho. E ele, você pode soltar ele e colocar livre, não precisa fazer um túnel, tá bom? Eu vi que você estava tentando abrir ali. Mas você sabe que quando você quiser me escrever, você sabe que eu respondo sempre, sempre à disposição, tá bom? Valeu, gente. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Obrigado pela presença, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.